Bom, para quem tá aí esperando um pouquinho, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Afinal de contas, nem todo mundo que tá chegando aqui já me conhece. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Vareta e comecei a trabalhar com a educação muito novinha, mas muito novinha mesmo. E de lá para cá, eu fui cada vez mais me envolvendo. E para isso eu fiz magistério, aí depois me tornei atriz, criei uma empresa de educação, que era uma empresa de recreação com turismo pedagógico e outras atividades que desenvolviam e ajudava com a ludicidade, através da ludicidade, a levar o conhecimento de alguma forma para todo mundo, né? Então eu nunca parei. E aí agora eu resolvi, sabe aquela coisa de 50, 51? Eu não vou falar mais, senão vocês vão saber que eu já tenho 50, 51, não vou falar isso, né? Mas assim, aí depois chegou num momento onde eu falei assim, não posso mais guardar tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi nesses anos só pra mim. Eu preciso compartilhar, eu preciso deixar algo. E a intenção de estar hoje em dia com todo esse projeto, que é um projeto que eu amo muito, que eu espero que você também curta, é passar tudo que eu tenho de melhor e que eu utilizei e utilizo até hoje para contribuir com a educação, tá bom? Já tá todo mundo aí? Quantos estão? Já tem gente? Posso começar? Já tem alguém me vendo direitinho? É tão engraçado essa coisa da tecnologia, porque se vocês estão vendo aí, eu não tô vendo, então eu tô aqui assim, me sentindo assim, e agora? Bom, mas é muito legal, eu fico muito, olha, me desculpa, pra quem não sabe também, eu sou realmente, falo bastante, falo mais que o homem da cobra, como dizia meu pai, e aí assim, fico empolgada e vou falando, e isso vai crescendo. E eu fico muito feliz de estar ao vivo, nossa primeira live ao vivo na minha página do Face. Fiquei feliz demais. Estou realmente muito grata porque você está aqui e a gente vai poder trocar tudo que eu puder te passar na hora de você utilizar a contação de história para alfabetizar os seus alunos, tá bem? Quero que você seja muito bem-vindo e fique à vontade. E eu quero te contar, para quem ainda não sabe, eu fiz um e-book com 266 músicas recreativas e rodas cantadas. E esse e-book eu disponibilizei através de e-mail, mas tiveram muitas pessoas que não conseguiram receber, porque foi para spam, lixo eletrônico, essas coisas, né, que a tecnologia às vezes faz mesmo quando vê que tá mandando muito e-mail e tal, acaba indo para essa caixa aí. E aí o que acontece? Eu estou deixando, para você que ainda não tem o e-book, eu vou deixar até o final da live o link dele para que você possa baixar. Quem tá aí? Marcela! Oi! Boa noite, Marcela. Quem mais? Cristiane, Magui, Ezequiel, Kailane, Sandrinha! A Sandrinha tem usado bastante, né, Sandrinha? Estou muito feliz com esse feedback todo que você me dá. E porque a coisa mais gratificante mesmo é saber que as pessoas estão pondo em prática. Então eu fico realmente muito feliz. Que mais? Então já falei do link. Bora, vou então começar. Vou deixar então, mais uma vez repetindo. Eu vou deixar nos comentários o link para você fazer o cadastro, tá bom? Aí você se cadastra, vê direitinho, vai ter passo a passo do que você precisa fazer e depois assiste inteirinho um vídeo, porque eu fiz um vídeo explicando tudo o que acontece com esse e-book, tá bom? Bora começar? Deixa eu ver. Patrícia tá entrando! Olha só! Carmen, seja bem-vinda! Muito bom! Bom tê-las aqui. Muito obrigada. Fico muito feliz. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Legal. Ok. Então, podemos começar?
Então, bora. Olha só. Essa live de hoje é um presente do meu coração para você. Eu espero de verdade que ela te ajude na hora de alfabetizar os seus alunos e que os seus alunos, através da contação de história, possam compreender bem o ensinamento que você vai passar e que todos nós juntos possamos de verdade ver daqui a alguns anos esse mundo cada vez melhor, tá bom? Então, muito obrigada. As histórias através do mundo. Bom, quando a gente fala em contar e ouvir histórias, a gente não precisa nem falar mais nada, né? Qualquer pessoa, independente da condição dela, ela sabe o que é contar uma história. E se eu disser ouvir uma história, ela sabe também. Mas por que que isso é nato? Por que que isso já está em nós? Porque sempre nossos ancestrais, todos de muito tempo, já se vêm contando história, falando, ouvindo, multiplicando as histórias que estão por aí. Desde os primórdios, mesmo quando o homem ainda não se organizava e não tinha oralidade com tanto domínio, mesmo assim havia uma forma que ele encontrava nessa comunicação que ele tinha para poder se expressar, e essa expressão corporal já era já marcava no outro, já atingia no outro algo com que ele pudesse já capturar como uma história. Então, tivemos os momentos onde ele repetia, onde tudo foi através da repetição, o aprendizado através da repetição, mas em todas elas, e a partir daí, a gente já tem uma linha de contação de história indireta. Bom, vamos falar de educadores que utilizaram a contação de história como ferramenta básica para o seu ensinamento. Eu não poderia falar de ninguém mais além de Jesus. Não dá para negar que a forma com que ele utilizava as parábolas para contar as suas histórias, para passar os seus ensinamentos, elas acertavam em cheio aquele ouvinte que estava ali. Ele juntava multidões através das suas parábolas. Ele passava ensinamentos, ele conseguia fazer com que a conduta de uma pessoa moldasse e mudasse seus valores através da história. Além dele, nós temos os indígenas que vieram e contavam para as suas tribos, para os seus pequenos, os mais velhos contavam como era a formação do rio, como era no entendimento dele. No entendimento dele, como era a criação do mundo. Aí os jesuítas vêm, vamos trazer os jesuítas. Nem vou falar de grego romano, olha, tem muita coisa lá para trás, né? Mas se a gente pensar nos jesuítas, quando eles queriam ter os indígenas ou os nativos, né, próximo a eles, o que eles faziam? Utilizavam dança, teatro e contação de histórias. Nós temos o José de Anchieta com toda a escrita, fazendo inclusive essa primeira leitura de como decodificando o idioma indígena para poder traduzir para o português. E nós temos tudo isso feito através de contação de histórias. Então, agora, por que isso se dá? Onde mora o aprendizado? As histórias, elas são capazes de nos conectar com a parte mais íntima do nosso cérebro. No nosso sistema límbico, é exatamente ali. É ali que acontece o aprendizado, é ali que se dá esse sistema límbico. Ele tem várias estruturas e essas pequenas estruturas são responsáveis pela emoção, são responsáveis pela captura de ideias, vender a sua própria ideia, retém, além da emoção, a forma de aprender. O ensinamento está ali. Vou voltar só uma coisinha rapidinha. Quando eu falei dos grandes que ensinaram que através de histórias, nós não podemos esquecer os gregos. O quanto os gregos fizeram a história. O mundo
se explicou através da história. E aí nós temos isso na nossa conexão direta do cérebro. E a educação e as histórias, elas aconteciam em volta das fogueiras. Essa era a primeira forma de ensinar e de contar histórias que a gente tem mais remota e nem tanto assim, mas que acontecia e se dava um aprendizado. Então as pessoas passavam horas ali. Essas fogueiras, elas foram para dentro dos lares e se reuniam exatamente como aconteceu comigo, por exemplo, em volta da mesa quando não tinha luz elétrica. Depois, mesmo com a chegada da luz elétrica, era uma forma de todos se reunirem e ouvir. E o que acontecia? Toda a imaginação do ouvinte era aflorada de uma forma com que as suas emoções, a sua viagem ia além do que era esperado, inclusive pelo contador. Nem sempre quem estava contando história tinha noção da grandeza que era o que ele conseguia fazer naquele momento. Depois disso, a gente tem, por conta das escolas, dos livros que chegam, nós temos as leituras. A grande época, vamos pegar o nosso Brasil, vamos pegar Monteiro Lobato. E quantos livros, quantas leituras aconteciam, tantos escritores se fizeram e que escreveram obras incríveis. Todo aquele que ouvia a história muito bem passava a contar essa história e escrever história. Então nós temos esse desenvolvimento, esse amor pela leitura acontecendo muito forte. Aí chegou o quê? Progresso, que bom que chegou o progresso. Mas com o progresso, teve todo o lado bom, mas a gente também começou a esquecer. Esquecer das fogueiras, esquecer das leituras, esquecer e substituir por outros e novas possibilidades que tinha. Então vem a televisão, que traz uma novidade enorme, vem o rádio, ainda no rádio a gente ainda tinha isso, vai crescendo. Até a gente chegar agora no tablet, até chegar no smartphone, até chegar em todas as formas que a tecnologia nos traz e que tem todo o benefício, porque sem ela não há o progresso, mas também a individualização. Falta a gente ficar mais próximo, falta ouvir melhor o outro e ser ouvido também, né? Ou melhor, e ter oportunidade de se falar, é isso mesmo. A gente dá nesse negócio ao vivo, dá umas pegadinhas, né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Essa tecnologia toda, ela precisava fazer com que a gente estivesse atento, que outras coisas estavam acontecendo com o aprendizado. Aquilo que, na minha época, era pular, brincar, ficar correndo para lá e para cá, desenvolvia coordenação motora, desenvolvia as partes nossas que nos criavam adultos muito mais fortalecidos fisicamente. E quando a gente toma isso para a história, então isso fica incrível, porque eu saio, o meu mundo que era cercado de amigos e de crianças e trocando ali todo mundo junto, ele passa a ser mais íntimo, ele passa a ser mais introspectivo. Então agora estamos no momento emergencial. Esse é o momento onde há necessidade de resgatar a contação de história. E muitas escolas, muitos centros acadêmicos estão valorizando e sabem o poder que é isso, estão valorizando muito mais o estar com o outro, o estar presencial, o poder contar. Então voltamos com a possibilidade de sim aplicar a contação de história na nossa educação, com a ludicidade em si, né? Não só a contação de história, mas tudo que está dentro do lúdico, fazendo assim, crescendo muito na hora de ensinar. Bom, qual é o objetivo de uma contação de história? Se a gente for linkar todos os objetivos,
a gente não consegue, porque eles são muitos, são amplos. A gente sabe que contribui para o processo ensino-aprendizagem, que auxilia, sim, na prática pedagógica dos professores, na hora que você vai colocar em prática o que você tem de conteúdo programático, na hora que você vai pôr ali, você sabe muito bem que ela auxilia muito mais, porque você tem como utilizar esse recurso, essa ferramenta riquíssima. Ele estimula a criatividade. A partir do momento que eu ouço, eu também construo vocabulário, melhoro e amplio o meu vocabulário. Como a gente falou na tela anterior, e sim, incentiva o gosto pela leitura. E ele é realmente uma ferramenta muito importante e é um recurso de formação de leitura. Muito bem. A importância da contação de história na alfabetização. Esse é o período, pensa comigo, na criança de 3, 4 anos. 3 anos. Ela não tem acesso à escrita, à leitura? Ela tem. Mas aquilo tudo para ela é algo muito novo. É um universo que ela tá louca para desvendar. Pego minha sobrinha, por exemplo, a Manu. Meu cunhado deu para ela um celular para ela trocar a mensagem com a família, e vira e mexe, ela não manda áudio. O que ela quer fazer? Manda letrinhas, um monte de letrinhas. Só que ela consegue decodificar, consegue entender? Não, mas a ânsia e a vontade dela de aprender é enorme. Então, nesse momento, ela tá cheia de expectativa, ela tá louca para desvendar esse mundo. Então, ela está preparada para aprender e atrela o que é a capacidade de imaginar. O prazer, ele só constrói o aprendizado se houver realmente na íntegra esse gosto. Se você tiver ali com aquela, vou voltar um pouquinho, pensar na alfabetização global, onde você começa só a fazer associações e não deixa com que a criança consiga realmente entender o que ela está aprendendo, o que vai acontecer? Ela vai logo se sentir desestimulada. Se sentindo desestimulada, ela não vai conseguir captar exatamente tudo. Alguns sim, outros não. Até porque nós temos cada criança, é uma criança. E ela tem um desenvolvimento que é dela. A história aliada, na hora de alfabetizar, ela vai contribuir muito. Muito porque através dessas histórias, ela vai sim perceber sons, decodificar as letras, quando ela identificar não só a grafia, mas o que ela vai fazer? A gente vai associar não apenas a decodificação, mas a alfabetizar letrando. E a gente sabe que o letrando, ele se dá num contexto muito maior. Precisa estar a família junto, precisamos nos unir. Tudo que está em volta da criança ajuda no processo ensino-aprendizagem dela, e ela sim vai conseguindo absorver o que é essa alfabetização como um todo. Ler é entender e interpretar. Mas aí você vira para mim e faz: ai, Vareta, pelo amor de Deus, mas como é que eu vou deixar esse momento da minha criança mais lúdica? Eu não sou contadora de história. Você está falando porque você é contadora de história. Para. Você pode não ter feito um curso de contação de história, mas como nós falamos anteriormente, você conta histórias. Então, o que você precisa? Você precisa pesquisar e criar a história dentro da realidade dos seus alunos. Você está na sua sala de aula, você conhece as suas crianças, é você que sabe como cada um reage de acordo com o que você vai passando, com os ensinamentos que você vai passando. Mas aí, como será? Será que as suas histórias, elas serão divididas em quantas partes? Você vai pegar uma única história? Ou você vai pegar essa história e dividi-la na hora de aplicar? Outra coisa, que técnica você vai utilizar? Se a gente pensar na contação de história em si, ela é
uma ferramenta onde você não precisa necessariamente começar ela hoje e finalizar ela inteira agora. Não, você tem como fazê-la por parte. E aí, observando a técnica, você pode usar o fantoche, uma ferramenta que está junto, contar com elementos, você pode contar interativamente, fazer uma narração interativa, pode contar com tecidos. Aí você vai falar, não, mas agora eu quero fazer de outra forma. Eu quero contar essa história com a técnica, por exemplo, de dramatização. Então, você vai poder fazer isso. Mas você tem que escolher qual a técnica que você vai querer e qual é a mais apropriada para a realidade que você tem. Como é que se prepara o aluno para deixar isso mais lúdico? Simples. Você já viu a carinha de uma criança quando você fala para ela, você não sabe o que eu vou trazer para a gente, eu tenho uma surpresa. Quando você fala isso, a criança por si só já cria uma expectativa, já cria um desejo e está motivada a participar do que você trouxer. Então você precisa, enquanto facilitadora, criar esse ambiente, criar esse gosto, instigar para que ela possa realmente entender o que você vai levar para ela daqui a pouco. Outra coisa que você precisa, você não criou a história? Estuda a história. Estuda a história. Ah, não precisa estudar, não. Precisa sim. Mesmo você conhecer, até porque, se você conhece seus alunos e sabe onde eles estão e como eles estão, você vai saber exatamente quando ou não você deve mudar a história. E se acontecer alguma coisa na hora em que você planejou algo, e aí ele mudou, opa, você vai saber como se virar, qual jogo de cintura utilizar. Na hora de planejar suas aulas, ninguém mais do que você sabe o que você vai criar de objetivo. Qual o objetivo geral? O que é, quais são os objetivos específicos que você vai trabalhar para a construção dessa alfabetização? Quais são as etapas que você vai utilizar? Que ferramentas você vai aliar? A história é o que deve marcar e não exatamente o que precisa ficar registrado. Não é a sua, por exemplo, interpretação, a interpretação de contação de história, mas sim a forma com que ela está chegando ao seu aluno e como ele está absorvendo ela, como ele está participando dela. Quais são as atividades integradas que você vai utilizar? Muito bem. A contação de história é uma das ferramentas que você tem. Você precisa desenvolver outras atividades paralelas que vão realmente contribuir para isso. Então, você vai fazer, suponhamos, que você vai fazer uma lousa para que eles trabalhem de forma diferente, mas através de quadrinhos pequenos, entregar para cada um. Você vai fazer um outro tipo de atividade que é uma música. Você vai pegar uma música e vai estimular a alfabetização através dessa música. Muito bem. Qual a interpretação? Como é que você vai fazer para trabalhar essa história? Você vai usar figurinos? Você vai usar adereços? Você vai ter material cenográfico? Você vai ter aliado com você outro tipo de sons? Como vai ser isso? Você precisa realmente fazer com que o seu aluno tenha tanto desejo que ele consiga, inclusive, criar a própria história. Oi? Como assim? Agora você vai me dar um nó na cabeça, Valéria? Não vou te dar um nó na cabeça. Pensa comigo. Você já tem a sua história e aí você está levando essa história para ele. Vai chegar um momento onde você vai parar e ele vai continuar. E olha, chegamos aqui, como vai continuar essa história? E cada um deles vão poder te ajudar. E isso você vai, inclusive, perceber o que ele já conseguiu aprender. Estou falando de interpretar, decodificar, interpretar e entender
desculpa, e entender a alfabetização como um todo. Um exemplo de contação de história para alfabetizar. Eu vou passar para vocês uma narração interativa. E essa história eu criei com o nome de Terra das Palavras. E como que você vai trabalhar ela? Através com materiais que você vai fazer com eles. Deixa eu só ver aqui o que eu anotei. Responde a pergunta. Qual que é? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Deixa eu ver. É interessante. Olha que legal, Pedro Adep, tudo bem? É interessante adaptar a linguagem para cada... Com certeza! Com certeza determinada faixa etária tem uma linguagem que você vai falar ou não. É que quando a gente trabalhou essa live mesmo, ela está sendo mais para alfabetizar. Então, se é para ajudar na alfabetização, a gente entende aí que ela vem um pouco antes, né? E vai aí dos 4,5, que você já começa a preparar indiretamente, até os 6 anos inteiro ali, para onde ele já começa a realmente ler, entender e colocar em prática. Mas sim, toda a adequação, toda a faixa, toda história que você vai contar, você precisa entender seu público. E aí, para isso, tem qual a faixa etária, porque aí você vai escolher que tipo de história você vai usar. Muitas vezes tem uma linguagem que não é apropriada para os menores, você vai utilizar com os maiores. Outras vezes você tem que cai muito bem com os pequenininhos e não vai ter aceitação nenhuma com os maiores. Então, sim, você precisa, independente se você vai utilizar ela para o que for, você precisa adequar a faixa etária, sim. Toda a contação de história. E é possível. Sabe uma coisa? É possível. É possível você contar história para todas as faixas etárias. Tanto que a gente tem aí storytelling acontecendo no mundo corporativo, né? Então, continuando aqui um pouquinho, tem mais alguma pergunta? Eu sou lesadinha nisso, vocês veem, né? Tá deixando aí. Pode deixar a pergunta, eu vou parando e vou respondendo, porque isso é muita coisa de tecnológico para mim. Bom, utilizamos então a Terra das Palavras, que é uma história que eu criei, e ela é para ser utilizada em série, e ela tem duração máxima de 30 minutos. Aí, Pedro, talvez isso seja bem legal também para você, independente da faixa etária, pensar sempre qual é o tempo que cada um absorve a história. Por exemplo, os pequenininhos, só voltar um pouquinho, os menorzinhos, maternal, quem trabalha com berçário, com maternal, é um tempo muito rápido. Então, tudo que você for fazer para ele, no máximo 15 minutos, 20 vai ser o máximo. Aí nós vamos trabalhar, então, até a alfabetização, nós vamos ter meia hora, que é tranquilo, ele está inteiro, ele está com você, mais que isso, ele começa a dispersar e você pode perder. Se a história, por si só, estiver muito interativa, muito dinâmica, e todos estiverem com você, ok, ela pode dar 2 horas. Mas o tempo ideal, meia hora é de bom tamanho. Quando a gente está falando em escola, principalmente, né? Porque você tem mais um monte de outras atividades para aplicar. Aí, outra coisa, se você está com maiores vão segurar muito mais isso aí. Dependendo de como você levar, eles vai 45 minutos, 1 hora, sem problema, tá bom? Essas de contação de história por série, que é para alfabetização, a gente trabalha no máximo 30 minutos. Entre preparação. Por que entre preparação? Antes, lembra que a gente falou de instigar? Não só no dia da sua contação de história que vai acontecer, que você vai instigar seu aluno. Você já vem trabalhando isso com ele antes. Mas quando chega o momento de parar para contar histórias, e você para ouvir a história, é preciso criar um ambiente onde você prepara o ouvinte, seja através de uma música, seja através de uma brincadeira, não importa, você precisa
ter um tempo onde você respira com ele, coloca ele no ambiente em que você está, se apropria do espaço e aí sim vai para a história, porque ele está integralmente com você. Se você simplesmente chegar e jogar a história, não vai acontecer nada. Eu recomendo, quando a gente está trabalhando alfabetização, 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana você combina lá assim, olha, então vou trabalhar em 2 vezes por semana e nessas 2 vezes eu conto uma parte, depois conto outra. E vai interagindo com outras atividades que vão te ajudando aí, sendo o seu braço, tá bom? Na Terra das Palavras, o material utilizado que eu recomendo tem 2 formas. Você pode pegar pratinho descartável e colocar nele, pregado com cola quente. Se você for fazer com cola quente, aí faz só você. Prepara antes, né? Agora, se você for utilizar outra coisa que seja fria, que dá para a criança também trabalhar com você, você pode preparar esse material inteiro com ela. O que acontece? Ele não precisa saber exatamente que faz parte, esse material vai fazer parte da contação de história que vem por aí. Ele pode simplesmente ter isso como uma atividade. Você pode fazer em tecido, você que vai achar a melhor forma de montar esse material. Outra coisa é o EVA, que o EVA também é bastante prático, tem uma flexibilidade boa. Então você também pode fazer placas de EVA, aí você pensa em colocar isso no peito da criança. Outra ideia legal é usar um coletinho, que você pode usar, que é barato, o TNT, e colar com EVA, e aí você vai colocar as letras maiores. Então você vai criar o abecedário inteiro, vai pegar o alfabeto todo, desde das consoantes às vogais, coloca todas elas de uma forma com que você tenha disponível para você utilizar sempre que necessário. Essa história nós podemos começar já. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Vai pra história. Não? Já pode ir lá? Vamos lá. Depois responde pergunta. Tá bom. Então, vamos começar. Todo mundo preparado? Vamos nos preparar para ouvir história. Então, todo mundo aí juntinho, esfrega a mãozinha. Desse jeito mesmo. Na sua casa, onde você estiver, esfrega a mãozinha. Tá quentinho? Agora, solta a mãozinha e põe a mãozinha, na sua orelhinha, no seu ouvido, para que você possa ouvir atentamente tudo que eu vou contar. Vai para frente a sua mãozinha, esfrega de novo, coloca na cabeça, para que a imaginação não saia daqui de jeito nenhum, não. Junta de novo a mãozinha, esfrega bastante. Tá quentinho? Tá bem quentinho? Então coloca no coração. Sem emoção, sem sentimento, não dá para se contar ou ouvir história. Mais uma vez, põe a mãozinha para frente, esfrega. Levanta bem o bracinho. Respira. Última vez, põe a mão na mão de um amigo. Porque ouvir história com o outro é sempre mais legal. E naquela terra, era uma terra enorme, chamada Terra do Alfabeto. Na Terra do Alfabeto na Terra das Palavras, estava todo o alfabeto. De um lado, moravam os consoantes, que viviam sempre com as suas formas de ser. Dá licença que eu sou a consoante. E elas passeavam de um lado para o outro, sempre só olhando para elas e para mais ninguém. Do outro lado de uma ponte, moravam as vogais. Eram 5 irmãs que viviam ali felizes, iam para um lado, para o outro e adoravam estar juntas, mas também gostavam de estar sozinhas. Mas o que elas mais gostavam era de fazer amigos, muitos amigos. Às vezes, o A saía para passear e chamava, vem comigo! E quando os dois estavam juntos, uma parte,
Todas as vezes que você faz isso, você vai fazer a narração interativa, né? Então, você vai colocar a criança. Tá todo mundo sentado na sua frente e você vai chamar. Quem tá com a letrinha A vai ficar em pé. Quem são as vogais vão ficar sentadinhos de um lado. Quem são as consoantes vão ficar de outro lado. E você vai ficar sentada de frente para eles, mais ou menos no meio, como se fosse a ponte. Mas se você quiser ficar em pé, você fica em pé também. Você vai ver o que é mais confortável. E vai pensar ali no ambiente em que você tem, qual a disposição que é melhor para você, tá? Então, continuando, o A estava passeando para lá e para cá. Coloca seu aluno para desfilar para lá e para cá. Deixa ele se sentir A de verdade. Deixa as consoantes se sentirem consoantes de verdade, né? Se apropriarem das personagens. Mas peça para sentar. Apresentou? Senta. Senta. Bumbum no chão sempre ajuda a audição. Fica com essa dica, que é fantástica. O A resolvia chamar o I para passear. Quando os dois se juntavam de mão dada, um com o outro, já era um tal de ai, 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 ai. Nossa, ninguém aguentava, era uma choradeira danada. E quando o I falava, eu não quero mais ficar do seu lado, e corria, chamava, vem passear comigo. Ixi, mas o I ia pro outro lado, dava a mão pro U e ficava, ui, 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 ui. Ah, não, desse jeito não dava. O U ficou muito intrigado com aquela situação toda e falou, espera, pô, para todo mundo. Pode parar. Oi, vem comigo. O I, de mão dada com o Oi, foi passeando. Ah, e não é que, oi, oi, saiu cumprimentando toda a gente, tudo muito feliz. O E então teve dúvida, chamou, vem comigo! O I veio com o E, ei, eu tô aqui! E assim, as vogais foram ficando juntas. Quando queriam um animalzinho por perto, juntava o A e o U junto. Au, 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 ui! Que é isso? Tem cachorro por aqui? Alguém viu um cachorrinho? Era o A que juntou com o U. E assim, você vai crescendo. Porque o que vai acontecer? Você, como a gente conversou lá atrás, ó, essas pausas é para você poder ir entendendo como que vai acontecendo essa mudança, né? Quando você for trabalhar, você já fez o seu planejamento, então você vai falar, olha, a minha escola... ela utiliza o método X, ela vai começar do grande para o pequeno, do maior para o menor, ou ela vai pegar o nome de uma criança para começar a alfabetização, então eu vou começar com palavras menores mesmo. Suponhamos que nessa semana você pegou a boca, pegou 4 letras ali para trabalhar, na realidade vai trabalhar o B, o C e as vogais, então ok. Então nessa semana você vai contar a história, onde você vai fazer, sim, esses encontros vocálicos junto aqui, e depois já vai juntando com as possibilidades das consoantes que vêm. Por exemplo, e o B resolveu sair lá da onde estavam todas as consoantes. Viu a ponte, espiou para um ladinho, espiou para o outro e passou. Mas quando ele passou a ponte, ele caiu e tropeçou em cima de 2 amigos. Quem eram? O O e o I. Nossa! Quando um olhou para o outro, os 3 juntos viraram boi. O boi! Não acredito! O B estava com o Oi, viraram boi. E assim você vai acrescentando de acordo com o que você vai precisando. Então você vai, mas o Oi voltou para casa. Voltou para casa. E quem veio do lado do B? Vem, B, você dá a mão para mim que nós vamos trabalhar, vamos brincar, vamos passear. O A chegou? O A chegou ali. Quem mais veio dar a mão? E aí você vem o U veio junto com o B e o A. O que aconteceu aqui? O baú do tesouro do pirata. Era um baú enorme. Eles encontraram bem pertinho daquela ponte. Mas acontece que a história vai se moldando porque ela é uma série.
Se ela é uma série, você vai ver até que ponto você vai contar naquele dia. Por isso, você vai precisar, sim, saber exatamente como estão as suas crianças. Porque muitas vezes a gente tem aquele aluno que ele não conseguiu ainda decodificar, não conseguiu entender, não conseguiu interpretar e não teve jeito. As outras crianças já foram e não teve outra alternativa, ele ainda está ali, não tem nenhum outro problema físico nem nada. Então, o que vai acontecer com esse aluno? Eu vou trabalhar com ele principalmente em toda hora que eu vou fazer a contação de história, porque ele sempre vai se envolver de uma forma onde ele vai entender o que está acontecendo. É muito gostosa porque essa brincadeira, através da contação de história na alfabetização, faz com que seja repetido, mas entendido. Porque não adianta você ter só o conhecimento repetido, que não é conhecimento, ele vai se perder. Uma hora você esquece. Ele precisa ser entendido e interpretado. Bom, essa história eu vou depois mandar para você, para quem vou mandar depois. Esse é um presente escrito por e-mail, tá bom? Bom, vamos lá, as perguntas. Deia Rocha. Oi, Deia! Muito obrigada por todos os compartilhamentos, por todas as suas postagens. Curto bastante, tá? No texto de leitura pode enfatizar. Sim. Aí é um outro processo. Aí nós vamos trabalhar a mediação de leitura. Dá para você trabalhar no texto, eu vou repetir a pergunta dela. No texto de leitura, pode enfatizar o texto com dinâmicas? Claro que sim. Na mediação de leitura, existe uma forma específica para você trabalhar, onde você consegue, inclusive, dar ênfase para onde você quer. Existem brincadeiras que você pode associar no meio, enquanto você está fazendo a mediação de leitura. Então, é assim, dá para se trabalhar dinâmicas, sim. Vou também separar algumas e vou mandar também por e-mail para vocês, tá bom? Mais alguém? Pergunta? Tem mais alguma pergunta? Marcela. Renata. Oi, Marcela, Renata. Eu vou deixar sim. Vamos deixar assim para você, tá? Eu vou mandar. Vou mandar o e-mail com a história, tá bem? Quem não tem ainda, guarda. Não, peraí, só um pouquinho, que eu preciso de ajuda. Minha assistente está aqui do lado. Vocês estão vendo que eu fico maluquinha? Pensa numa pessoa que fica confusa quando começa a fazer isso. Parei já, ó. Quem não estiver recebendo os seus e-mails, deixa o e-mail aqui. Ah, legal, perfeito. Então deixa o seu e-mail aí, porque eu sei, como eu disse para vocês antes, quando a gente começou a live, uma das preocupações era exatamente isso. Muita gente queixando de, olha, eu não consigo receber os e-mails. Dá uma olhadinha sempre na sua caixa de spam, no lixo eletrônico, para perceber direitinho o que é que está acontecendo, porque a gente envia direto os e-mails. E a contação de história e todo esse, inclusive esse material que eu estou fazendo agora, eu preparei ele é seu. Eu vou te mandar também por e-mail, tá bom? Sandra! Bumbum no chão sempre ajuda a audição. E parece brincadeira? E é. E é uma brincadeira muito séria. O que acontece? Quando você começa a contar a história, a criança começa assim, eu, calma, de cada vez. Você precisa, aí é que vem onde está a sua técnica. Como é que você vai se portar diante disso? Por que você não vai sair dando bronca no menino? Para que você não pode falar. Você vai deixar ele falar, você precisa ouvir. Quando ele começa no é porque ele está interessado. Ficar em pé, ele está interessado. Mas aí, através mesmo da própria história, você pode dizer exatamente, utilizar algo que está acontecendo ali, porque você conhece a história, você estudou a história. Então, você sabe exatamente onde você pode quebrar ou não. E dizer, olha, tá na hora. E naquele momento, vem um grande vendaval. Pôs todo mundo de bumbum no chão. Porque o último que sentar, ficaria com cheirinho de gambá. Bumbum no chão ajuda a audição. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Lilian e... Oi, Lilian Marcos.
Lilian Marcos, a live vai ficar disponível. Ah, sim! A live vai ficar disponível, Lilian e Marcos. A gente também vai deixar para vocês. Vai ficar, tá bom? Assim, vai. Bom, acho que a gente vai finalizando por aqui. Tem mais alguma? Isso aqui é uma coisa que eu quero muito que vocês reflitam. Quando eu falei de verdade que, para mim, a educação, ela muda o mundo, é mais ou menos igual fala o Paulo Freire. Ela não transforma. Ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, eu espero que cada dia mais educadores, nós que sabemos que sim, o mundo melhor está sim nas nossas mãos. E aí, para eu poder transformar o meu mundo primeiro, eu preciso me autoconhecer, me valorizar, começar a ser mais tolerante comigo mesmo, tolerante com o outro, paciente, e ir mudando todas as formas que eu sei que impede de fazer uma mudança em mim, de fazer uma transformação para que eu possa contribuir para um mundo melhor. Às vezes é muito perceptível isso, né? Que na ânsia de querer fazer e correr, a gente para de olhar para o que é necessário e só vai. Mas aí a gente fica sem freio, fica desnorteado. Para e respira sempre. Olha para você, os seus valores, tudo que você diz, que você faz, a criança te vê como exemplo. Ela precisa realmente ver que é verdade, que é íntegro, que é inteiro. Então você vai se melhorando todos os dias. Isso eu estou falando porque eu tento fazer. Isso não é fácil, mas a gente consegue. E quando a gente conseguir se melhorar, a gente vai conseguir transformar, sim. O mundo vai ficar melhor, porque ele vai ficar cheio de pessoas melhores. Tá bom? Ai, caramba!